presença, Pai. Primeiramente, ó Deus, reconhecendo nossos pecados, nossas falhas, Senhor. Reconhecendo, ó Pai, as nossas misérias. Reconhecendo que somos falhos, Senhor. Como diz o salmista, ó Pai, lembramos Deus, ó Senhor, ó Jesus querido, perdoa nossos pecados, perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, se pecamos de pensar, no falar, no olhar e no ouvir. Senhor Deus de Israel, venha nesta noite, meu Pai, venha direcionar a palavra nesta noite, Senhor. Ó Deus querido, Deus amado, que nessa noite, meu Pai, venha falar com a tua igreja, venha falar, meu Pai, de uma maneira poderosa, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, a compreender a tua perfeita e agradável vontade para com o homem, meu Pai. Senhor Deus querido, nessa noite, meu Pai, manifesta o dom da palavra, do conhecimento, do dom da palavra, meu Pai, para que nós possamos, Senhor, ser alimentados pela tua palavra, porque diz o teu evangelho que nem só de dom viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ó Deus poderoso, fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Glorifica Deus com palmas bem alegres. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Meus irmãos, 1 Timóteo. Evangelho de 1 Timóteo. Glória a Jesus. 1 Timóteo capítulo 6. Glória a Deus. O jovem Timóteo, aleluia, ao qual foi instruído por Paulo, aleluia, para poder guiar a obra do Senhor. Aleluia a Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Glória a Deus. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7, que achou da glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento com que nos cumprimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas consciências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se fez passar a si mesmo com muitas dores. Verso 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. Amém? Aleluia a Deus, a cidade. Glorifica o Senhor com palmas bem alegres para Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Meus irmãos, aleluia. Paulo, aleluia, ele instrui o menino Timóteo, que estava começando na obra, do Senhor. Todo aquele que, aleluia, está iniciando na obra do Senhor, ele precisa de um mentor, ele precisa de alguém experiente, ele precisa de alguém, aleluia, capacitado, alguém que já passou por várias batalhas, aleluia, por várias provações, para poder o instruir, para poder, aleluia, direcioná-lo à santa obra de Deus. E Timóteo, ele teve o privilégio de ter Paulo como seu mentor, de ter Paulo como instrutor, de ter Paulo
que nada trouxemos para o mundo, e manifesto é que nada dele levaremos. O nosso coração não deve ficar apegado às coisas desta terra. O nosso coração, a nossa vida, não deve ficar presa nas coisas materiais da terra. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2: pensar nas coisas que estão de cima e não as que estão da terra. Aleluia! Muitos meus irmãos, eu passei a ligar minha esposa para o marido. A igreja cheia, aleluia. Eu falei assim: por que está cheia desse jeito? Porque a igreja é de porta larga. Aonde tem facilidade, tem abundância. Aonde tudo é mais fácil, todo mundo vai, todo mundo quer fazer. Agora chama para o estreito, chama para Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Porque é que entrai pela porta estreita, porque apertada é o caminho, estreita é a porta, e são poucos que acertam com ela. Muitos não querem. Aleluia. Louvado seja Deus. Muitos, aleluia, querem a facilidade do dinheiro, querem o dinheiro fácil. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Paulo estava falando para Timóteo, porque os que querem ficar ricos caem em laços, aleluia, e ruína de perdição. Sabe por quê? Começa a vender o evangelho, começa a vender o evangelho da facilidade, aonde tudo que você quer, você pode fazer. Mas a Bíblia diz, aleluia, que nem tudo convém, que nem tudo é lícito. Aleluia. Deus fiel. Olha, porque a ganância é o dinheiro, que o amor é o dinheiro, leva o ser humano. A Bíblia diz em Atos capítulo 5, no verso 32 ao verso 37, que havia um povo naquela cidade que tinha tudo em comum. Eles eram abençoados, eles eram prósperos, eles tinham uma prosperidade muito grande, e tudo eles tinham em comum. Ou seja, aquele que tinha uma propriedade, eles vendiam de bom coração, de bom agrado, aleluia, sem ter apego àquilo que eles tinham, e eles depositavam o dinheiro aos pés dos apóstolos. Mas, meus irmãos, pastor Maria da Bíblia diz que o diabo anda ao nosso redor, bramando como um leão. Ele fica nos observando, ele fica nos olhando, ele fica olhando para ver se há uma brecha na minha e na tua vida. E quando ele achar uma brecha, ele entra, meus irmãos, e faz uma arruaça. A Bíblia diz que Pedro, aleluia, que Ananias e Safira, aleluia, deixou Satanás entrar no coração deles. Sabe por quê? Em Atos capítulo 5, eles perderam a propriedade por muito dinheiro, e eles pensaram: não, é muito dinheiro, vamos pegar um pouco para nós e dar um pouco para a obra do Senhor. Aleluia. Satanás, meus irmãos, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente. Onisciente, ele não sabe o que está passando na minha e na tua mente. Aleluia. Mas Deus sabe. Satanás só descobre que você fez o que ele lançou na sua mente quando você coloca em prática. Aí ele vai falar: você acabou o pensamento que eu lancei na sua mente. Mas se você arrepender e não praticar, ele vai ver que caiu por terra. Mas Ananias e Safira, aleluia, alimentou esse pensamento de ganância, esse pensamento de luxúria, esse pensamento de querer mais para eles. Ele e a mulher dele ficaram em acordo. Vamos falar que vendemos por tanto que podemos vender por 100 mil. Vamos pegar 50 e dar 50 mil para os apóstolos para a obra de Deus. Meus irmãos, ao homem nós enganamos, a Deus, aleluia, ao homem nós, aleluia, passamos para trás, aleluia. Mas Deus, ninguém engana.
e diminua perante aquele a quem temos que prestar conta. Glória a Deus. Aleluia. E a minha história dos apóstolos depositaram os pés dos apóstolos. E a Bíblia diz em Atos 5, 32 ou 37. Aleluia. Então, Ananias, aleluia, vendendo por tanta propriedade, e ele disse para Pedro: sim, vendemos por tanto, está aqui, aleluia. E Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: aleluia, você não mentiste a mim, mas mentiste ao Espírito Santo. Meus irmãos, ele caiu morto, assim também foi a esposa dele. Mas pastor marido, que me chama a atenção, que Deus ainda deu a oportunidade, aleluia, que depois da esposa dele, para que a guerra se arrepender e falar a verdade, aleluia. Mas não, ela não teve mentira, ela não teve o engano, e ela teve o mesmo destino. Esse é o esposo. Morreu no meio da congregação. Oh, aleluia. Para o seguinte exemplo, aleluia. Tem coisas que Deus permite, irmãos, acontecer em nosso meio, que é para o seguinte exemplo, para que nós não venha cair no mesmo erro. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, a Bíblia diz: é inexcusável a homem quando julga quem quer que seja, do que julga o outro faz o mesmo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Não adianta, irmãos, apontar o erro de alguém, se nós mesmos estamos fazendo a mesma coisa ou até mesmo pior. Aleluia. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 12: aquilo que vós quereis que os homens façam, fazei vós também. Aleluia. Se eu estou pegando contra o roubo, se eu estou pegando contra o adultério, a fornicação, eu tenho que estar embarcado naquilo que eu estou pegando. Aleluia. E aí Ananias e Safira morreram por causa da ganância. Eles se perderam, eles tiveram o juízo de Deus na vida deles. Meus irmãos, tocar pastor ali naquilo que é bom, naquilo que é Deus de questão, tudo bem, mas tocar naquilo que é de Deus, aleluia, é pedir para morrer. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Deus bate, irmão. Ou Deus pega e coloca no leito para aprender e se arrepender. Mas muitos, aleluia, estão pegando o evangelho da facilidade, aleluia, pegando o evangelho do egoísmo, aleluia, querendo atrair o povo ao fim com ganância. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu conheço algumas pessoas, pastor Marindo, que vai em determinada igreja, aleluia, essa pessoa é próspera, eu já também da prosperidade, aleluia, louvado seja Deus, e ele está lá por causa disso. Aleluia, eu falei, aleluia, a prosperidade não quer dizer que Deus é na vida de alguém, aleluia, porque a Bíblia diz, aleluia, que a vida de muitos não consiste em abundância daquilo que ela tem, aleluia, porque não adianta ser rico para o mundo e ser pobre para com Deus. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Meus irmãos, está aí minha esposa, aleluia, e há 3 anos, aleluia, muitos me chamando para outro ministério, de Porta Larga, aleluia, vem para conosco. Eu falei: não, aqui você pode isso, aqui você pode casar de novo, aleluia. Eu falei: não, eu aprendi o certo e vou permanecer no certo. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Passando dificuldade, irmãos, com meus filhos. Aleluia. Eu falei: o Senhor vai trazer a minha esposa e o Senhor vai pagar o serviço que está trabalhando, pastor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a ganância ao dinheiro leva o homem a perdição e a ruína. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Em Atos, capítulo 8, a Bíblia diz, meus irmãos, sobre o jovem, sobre os apóstolos que estão operando milagres. Aleluia. E o certo Bajonas, aleluia, queria pagar em dinheiro. Louvado seja Deus, para aderir o poder dos
contigo. Olha a capacidade do ser humano a cegueira espiritual. Em Atos 8, verso 18, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, aleluia, e ofereceu dinheiro. Atos 8, verso 18, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Mas Pedro disse: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcance por dinheiro. Aleluia. Está vendo aí, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. O dom de Deus não pode ser alcançado por coisas materiais da terra. O dom de Deus não se manifesta por dinheiro algum. Aleluia. Aquele Simão, aleluia, ele estava querendo pagar para ter o poder que os apóstolos tinham. Aleluia. Olha onde chega o ser humano, aleluia, por causa do dinheiro, achando querendo fazer barganha com Deus. Eu pago e Deus me dá, eu pago e Deus me usa. Não, para ser usado por Deus é necessário estar arrependido, é necessário estar arrependido, ter sido transformado, ter sido liberto pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A ganância pelo dinheiro leva à ruína. Em 2 Reis, capítulo 5, do verso 20 ao 27, a Bíblia diz, meus irmãos, que Naamã, aleluia, ele foi liberto da sua lepra. Aleluia. A Bíblia diz que Naamã, ele foi liberto da sua lepra. Aleluia. E ali, aleluia, o profeta do Senhor seguiu o seu caminho. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Geazi, aleluia, com a ganância no seu coração, louvado seja o nome santo do Senhor, ele queria receber a recompensa que Naamã ia dar para o nome de Deus. Como que Naamã estava no seu coração querendo pagar pelo milagre que recebeu. Não, aleluia. O que Naamã recebeu foi a misericórdia de Deus. A Bíblia diz que, aleluia, só está dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a multidão das tuas misericórdias. Aleluia. Em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e diante, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos vivos. Porque a vida de Naamã foi a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Foi a misericórdia de Deus. Glória seja Deus. E a Bíblia diz que Geazi, aleluia, ele cresceu o olho no dinheiro que não queria dar, porque recebeu um milagre. Aleluia. E ele esperou o profeta de Deus sair. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, louvado seja a missão do Senhor, que o profeta do Senhor foi-se embora. O Geazi demorou um pouco, pegou aquilo que não deu. Aleluia. E foi até o profeta do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele disse: aleluia, tu acha que o nome de Deus se compra com dinheiro? Não. Geazi, aleluia, assim como Naamã ficou leproso, eis aí você também ficará leproso. Aleluia, glória a Deus. Porque, meus irmãos, os milagres de Deus não são pagos com dinheiro. Os milagres de Deus não são pagos com os bens materiais. Os milagres de Deus são a misericórdia dele operando na minha, na tua vida. Então, nessa noite, Deus fiel, fuja desse lugar e toma
muitos não suportam a beleza, mas aí o servo do Senhor, que não quer os seus princípios, aleluia, conheço o pastor 40 anos, aleluia, me espelhei nele, porque a Bíblia diz, meus irmãos, Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, 1 Coríntios capítulo 11, aleluia, e até hoje, irmãos, eu não quero também os meus princípios, aleluia, nem que eu pegue para uma ou duas pessoas, aonde Deus me mandar eu vou, e aonde Deus me voltar eu vou. Meu filho, Aleluia a Deus. aleluia, meus irmãos, o amor ao dinheiro leva a pessoa à perdição. Em Mateus capítulo 26, versículo 14 ao 16, a Bíblia fala de Judas. Quando fala, pastor Marino, de Judas, aleluia, já nasceu para se perder. Que Judas já está escrito que ele já ia se perder. Não, irmãos, Judas, ele era convertido, ele andava com a bolsa do dinheiro, ele andava, aleluia, com o dinheiro que era recebido, arrecadado para a obra. Ele estava junto dos 12 discípulos, ele era um discípulo de Jesus, mas Satanás, como eu falei no começo, ele fica nos observando, aleluia, como eu vi uma pregação esse dia, aleluia, Satanás, você vai no mercado, ele está te observando, você vai no trabalho, ele está te observando, você vai para a escola, ele está te observando, ele está ganhando cada passo dele, o seu, apenas uma pecha, ele entra com você. Verdade, Deus. Aleluia, Jesus. E Judas deu essa brecha. E o que está reclamando do dinheiro não sei se Deus vai considerar este lugar. O que Deus vai fazer? Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! A Bíblia diz que Judas, que o dinheiro começou a entrar. Aleluia! Ele começou a encher o seu coração. Nossa, é muito dinheiro. Aleluia! Eu só posso pegar um pouquinho. Aleluia! A mulher foi ungir os pés de Jesus. Aleluia! Ele disse para quem desperdiçar 50, poderia vender e doar aos pobres. Mentiroso! Jamais queria pegar e fazer doação aos pobres, porque a ganância, o egoísmo já estava dentro do coração de Judas. Aleluia. Glória a E está Deus. dentro do coração de muitas pessoas, de muitos líderes, de muitos pastores gananciosos, muitos pastores, aleluia, lobos, devoradores, aleluia, achando que o evangelho é causa de ganho, o evangelho não é causa de ganho, o evangelho é salvação diária. Glória a Deus. Aleluia. Louvado. Vamos falar de uma lição do Senhor. Meus irmãos, e Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Olha como que é as coisas, meus irmãos. Ele traiu Jesus. Aleluia. E quando ele viu, aleluia, que ele tinha traído um homem inocente. Porque a pastor Marino tome cuidado. Para quem se entrar nesse lugar dizer que vai te ajudar, vamos dizer ao Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus, porque eu só contigo, mas é mentira. Está com ganância no coração. Está querendo fazer uma mãozinha por fora. Está querendo atrair o povo para poder ganhar dinheiro. Aleluia. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Judas, ele não se importou se era Jesus ou não, que ia ser morto. Ele teria 30 moedas de prata. Mas aí, aleluia, ele se enganou. Louvado seja Deus. Ele veio se arrepender. Aleluia, não. Aleluia. Mas quando ele veio sentir na consciência o que ele já tinha feito, já foi. É verdade. Glória a Deus. Quando ele veio sentir, meu Deus, o que eu fiz? Já tinha feito. É verdade. E aí onde eles, aleluia, ele pega, joga as 30 moedas de prata de volta. E os fariseus dizem, agora isso é contigo, não é conosco mais. Porque Jesus, meus irmãos, ele, aleluia, não só conhecia quem era Jesus. Aleluia.
Então Judas, aleluia, contraiu com o peixe ele dizendo: aquele a quem eu pecar, é esse que é o Nazareno, é esse que está dizendo que é o formador da humanidade, aleluia. Aquele a quem eu pecar, é esse, aleluia. Pode pegar ele, tem uma cara, aleluia. Mas a ganância dele, meus irmãos, levou ele à perdição. A Bíblia diz, aleluia, que ele foi enforcada, aleluia. A morte terrível foi a morte de Judas, aleluia. Não dá tempo, pastor, ele se enforcar. O pastor já leu da Bíblia, que a corda se arrebentou, ele caiu do penhasco, e as suas estranhas ficaram para fora, aleluia. Ele foi para a perdição eterna. Aleluia. Agora eu vou te dizer, a ganância pelo dinheiro, a ganância pelo materialismo, quantas portas, aleluia, largas, está abarrotado de pessoas que estão comprometidas com a palavra, pessoas que estão comprometidas com o evangelho, a cair no povo para a perdição. Mas Deus me diz algo nesta noite, aleluia. Eu vim nesta noite pegar uma palavra de salvação. Eu não quero seu dinheiro, eu não quero nada seu. O que eu quero é que você se arrependa e entre na glória comigo. Aleluia, Deus. Aleluia. Estamos terminando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Lucas. Segundo Crônicas, capítulo 1, verso 7 ao 12. A Bíblia diz que Salomão, meus irmãos, ele dá continuidade à obra de seu pai Davi. Aleluia. Davi o instruiu, Davi o orientou. E a Bíblia diz que Salomão ele faz uma oração. Ele fala com Deus. Aleluia. Ele fala com o Senhor. Senhor, aleluia. Eu não quero que me dê riqueza. Não quero que me dê dinheiro. Aleluia. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria para guiar esse povo. É isso, pastor amigo, que Deus está repartindo nesta noite. É sabedoria, é discernimento, é estratégia para a obra de Deus. Aleluia. Porque foi isso que Salomão pediu a Deus. E quando Salomão pediu isso, a Bíblia diz que Deus deu além daquilo que Salomão pediu. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele pediu sabedoria, e Deus deu sabedoria, e deu riqueza, porque foi um homem mais rico, aleluia. Nunca houve e nunca haverá um homem como Salomão, aleluia. Salomão, ele escreveu o livro de Cantares na sua juventude, aleluia. O livro de Provérbios na sua meia-idade, o livro de Eclesiastes no fim da sua vida, onde ele diz que tudo é vaidade de vaidade. Ele diz que a riqueza é vaidade. Ele diz, aleluia, não quero que tudo é vaidade. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Não podemos ser pegar irmãos. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, aleluia, em 2 Pedro, Glória a Bíblia Deus. diz em Romanos capítulo 16, aleluia, verso 17 diz assim: e rogo os irmãos que não tenham princípio por nome de dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele, porque os tais não serão nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu vento, e com suaves palavras e lisonjas, engana o coração dos simples. Aleluia. Esses falsos profetas, esses loucos devoradores, gananciosos, aleluia, porque Salomão ele diz que o homem que cobiça dinheiro, ele nunca se farta de dinheiro, ele sempre quer mais e mais. Não, para ele nunca está bom, para ele nunca está satisfeito. Conhece pessoas vazias, tudo mais ela ganha, mais ela quer. Aleluia, é onde ela se perde, é onde ele se perde diante de Deus. Aleluia, Jesus. E Paulo diz: os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. O que
Não saia do nosso Senhor Jesus Cristo. E não saia e venha para onde prega a verdade, aonde vive a verdade, aonde prega o verdadeiro evangelho. Aleluia a Deus. Aleluia. Vou falar que seus nomes estão do Senhor. Em 2 Pedro, olha o que esses falsos profetas fazem, meus irmãos. Falando de falsos negócios. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. O perigo para os cristãos, para os que estão crescendo. Perigo para os cristãos que estão crescendo. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão em coberta heresia de perdição, e negarão o Senhor, que o resgatou, trazendo os homens de mesmo e repetida perdição. E muitos seguirão as suas ilusões, pelas quais será transformado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já dirá o tempo, não será para ti a sentença, e a sua perdição não dormita, não se demora. Olha aí que Pedro estava falando, aleluia, que fugirão falsos doutores, falsos ensinadores, que, aleluia, introduzirão falsas heresias de perdição. O que é heresia, igreja? O que é heresia? Heresia é o tal do cajado do Moisés, heresia é a roupa do amor, heresia, igual que uma live de uma irmã vendendo vassoura, dizendo que Deus quer varrer todo o mal, todo o pecado da sua vida. Olha, meus irmãos, o tamanho da heresia que estão, aleluia, introduzindo dentro da igreja por causa do dinheiro, da ganância pelo dinheiro. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Saiu de fora negócio. Aleluia. Profetas de Facebook, profetas de redes sociais, aleluia, pedindo pix para poder receber uma revelação, aleluia. Deixa eu dizer algo para você nesta noite, aleluia. Paulo disse que o espírito do profeta, o espírito, o meu espírito é sujeito a mim, mas o Espírito Santo não é sujeito a ninguém. O Espírito Santo não é sujeito a homem, o Espírito Santo é sujeito a ele mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Como que eu vou determinar Aleluia. quando vai ser que Deus vai liberar, vai falar? Não, é quando o Espírito Santo quer, é quando o Espírito Santo determina, aleluia. Então nesta noite, se afasta desse lugar que prega a heresia de perdição, o evangelho da facilidade. Tome cuidado. Aleluia, Jesus. Aleluia. Em 2 Timóteo, capítulo 3, a Bíblia diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, obstinados, traidores. É o que nós vemos em nosso meio. Uma vergonha no meio evangélico, uma vergonha, aleluia. O caminho da verdade, como Pedro disse, é blasfemado por causa desses enganadores. Verdade. Muitos não querem vir para a igreja por causa desses escândalos. Em Lucas capítulo 17, a Bíblia diz que é lícito que venha esse escândalo, mas sai por quem vier. Aleluia! Ainda aquele que escandaliza a obra de Deus, ainda aquele que faz o povo negócio. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estão fazendo a igreja de limpeza e um pouco de negócios. Verdade. Aleluia! Glória a Temos Deus. uma prova e nunca vai aprovar tal atitude. Aleluia! Louvado seja Deus! A Bíblia diz nessa manhã, em Aleluia. 1 Pedro, eu vou estar indo para o final. 1
Pedro capítulo 1, verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da nossa maneira, aleluia, da nossa boa maneira de viver, que por tradição recebeste de nossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, aleluia. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com dinheiro que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, não, foi pelo seu precioso sangue carmesim que Jesus morreu por mim e por você. Louvado seja Deus. O pagamento que Jesus deu não foi em dinheiro, aleluia. O pagamento que Jesus deu foi com o seu sangue, foi com o seu corpo mutilado, cuspido, chicoteado, foi com o seu corpo jogado sangue que ele nos resgatou do pecado e nos reconciliou com Deus. Aleluia. Louvado seja o sangue do Senhor. Aleluia. Foi com o sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Então, nesta noite, meus irmãos, tome cuidado. Aleluia. Tome muito cuidado. Aleluia. Eu citava mais uma passagem que o amor ao dinheiro é capaz de fazer com o ser humano. Em Mateus capítulo 19, versículo 16 ao 22, a Bíblia fala de um jovem rico que possuía muitas verdades. E ele chegou até Jesus, dizendo: bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: por que me chamas bom? Bom é Deus. Aleluia. Cumpre os mandamentos e me siga. Ele disse: Senhor, tudo isso eu tenho feito. Aleluia. Honrando pai e mãe. Aleluia. Louvado seja Deus. Não toma no adultério. Aleluia. Todos esses mandamentos eu faço. E Jesus disse: ainda me falta uma coisa. Vende tudo que você tem e doa aos pobres e siga-me. Aleluia. É pecado ser rico? Não. Pecado é colocar o coração na riqueza. Pecado é colocar o coração no dinheiro. Pecado é confiar no dinheiro. É confiar na riqueza. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pensa aí em Cristo, aquele jovem, porque ele possuía muita riqueza. Aleluia. E Jesus disse: aleluia, aleluia, é mais fácil, aleluia, entrar um pobre no reino dos céus do que um rico alcançar a salvação. E Jesus disse também: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aleluia, Jesus. Sabe o que quer dizer isso? Lá em Israel tem um grupo, vocês podem confirmar isso, que é chamado por buraco da agulha. Aleluia, Jesus. Onde o camelo passava, só que quando o camelo passasse, ele não conseguia passar com a bagagem que ele estava. Ele tinha que deixar os homens tirar a bagagem do camelo. O camelo se abaixava, ele passava pelo buraco da agulha sem as bagagens. É isso que Jesus está falando conosco nesta noite. Aleluia! Se nós queremos herdar a salvação, temos que deixar a bagagem do materialismo, a bagagem do dinheiro, a bagagem daquilo que a terra oferece. Glória a Deus. Para podermos seguir a Jesus. Não é errado ser rico. Errado é a nossa confiança na riqueza. Paulo disse, aleluia, em Timóteo capítulo 6, ai dos ricos, aleluia, que põe essa confiança na riqueza. Já estou encerrando a minha fala, aleluia. Você vê, Senhor, muitos artistas morrendo de câncer, muitos artistas indo para os Estados Unidos, viajando do Oriente ao Ocidente, gastando dinheiro que tem para poder conseguir o melhor médico, para cuidar da sua enfermidade, mas eles não conseguem.
porque o dinheiro deles pode comprar um médico, pode comprar a melhor medicina, mas não compra a saúde que somente Deus pode dar. Aleluia! Glória a Deus. Isaías 53, ele disse que Jesus levou sobre si toda a nossa enfermidade e por suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o poder da cura, o poder do milagre está em Jesus. Vai esperar, meu Deus! Está em Jesus. Louvado seja Deus. Pare de gastar seu dinheiro com remédio. Está certo, já olhei se você tem que passar pelo longo do médico, mas tem enfermidade, pastor Marildo, que é espiritual. Eu não sei de que maneira você está aqui nesta noite. Se você está enferma e o médico não descobre, a tua enfermidade é espiritual e só Deus para poder curar. Aleluia. Aleluia! É só Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, rapidamente. Seja Deus. Eu ouvi um testemunho, pastor Marildo, é muito para ser louco. Com o Espírito Santo de Deus, eu estou terminando. Aleluia! Essa é a melhor estruturação. Deus resgatou da bruxaria, trouxe para a igreja. Essa mulher estava ali. O diabo conseguiu uma brecha nela e ela foi de fora, ela ficou pior. O diabo deu riqueza, ela foi para a rádio, começou a desarmar a igreja, começou a desarmar o pastor. Aleluia! Louvado seja Deus! Resumindo na história, aleluia! As irmãs do Senhor estavam indo na rua, e essa irmã pegou um carro, jogou em cima das irmãs de uma rua afastada, e ela disse: olha, aleluia! A língua que vocês falam lá na igreja de vocês é do diabo, a língua certa é a minha que eu falo lá no Espiritismo, lá na bruxaria é mais que uma língua lá, a língua que vocês falam é do diabo. Mas a irmã disse: não, cuidado, irmã, você está tomando o nome de Deus, não foi batizada, isso é uma blasfêmia. Blasfêmia é quando você atribui aquilo que Deus faz ao diabo. Cuidado. Aleluia. Se você não tem discernimento na hora da sua boca, nem pense no imagina. Resumir a história. Essa irmã começou a ficar enferma. Aleluia. É por isso que eu estou falando que a enfermidade é só para Deus. Não adianta. Aleluia. O diabo deu dinheiro para ela, deu riqueza. Ela começou a gastar o dinheiro dela. Aleluia, os melhores médicos. Mas nada acontecia. Ela ia para o hospital e os médicos falavam: senhora, a senhora não tem nada. A senhora está bem de saúde. Mas aquela mulher foi emagrecendo. Ela foi emagrecendo. Daqui a pouco o marido largou. Porque não podia mais tocar o marido. Aleluia. Ela ficou em cima de uma cama. Mandou chamar o padre. Mandou chamar o padre para benzer. Aleluia. E nada aconteceu. Ela dizendo: padre, faz alguma coisa. Aleluia. Eu sinto uma separação entre eu e Deus. Aleluia. Depois ela mandou chamar o pastor Montanha. Você não acredita assim? Vou chamar. Chama o pastor Montanha, filha. Aleluia, a filha dela foi na igreja com o pastor Montanha. Eles foram lá na casa dela. Aleluia. A mulher que o diabo tinha dado riqueza para ela, ele estava na miséria. O inimigo abandonou. Que é isso que o diabo faz? Ele te escraviza no pecado, ele te escraviza naquilo que não presta. Depois ele chega e disse: filha, aleluia. E aquela mulher, aleluia, começou a morrer. O pastor foi lá, pastor Maria da Bíblia, aleluia. Sabe aquela passagem que Deus calou a boca de Ezequiel? Ezequiel não conseguiu falar a palavra oculta, aleluia. Agora dizendo: pastor Montanha, ele abriu a Bíblia e ele ministrava aquela mulher. Deus tomou, tirou a voz dele, ele não conseguiu falar. Aleluia, pastor Montanha, olha por mim, pastor Montanha. Eu sinto uma separação entre eu e Deus. Você lembra quando Deus rejeitou Saul? Aleluia, foi a mesma coisa. Quando Deus rejeita, está rejeitado. E não há quem faça ele voltar atrás. Aleluia, a Bíblia diz, pessoal, que Deus, aleluia, estendendo a mão, que voltar a trazer de volta para cá. Aleluia, aquela mulher, pastor Montanha, não conseguia falar. Deus tirou a mãe dele, e o diabo estava com ele. Disse: pastor, vamos sair daqui. Eu vejo uma coisa terrível aqui. Eles saíram, foram para a igreja. Aleluia. Chegou na igreja o pastor Marildo. Aleluia. Ele disse: igreja, vamos falar para essa irmã. Quando chegou na igreja, a mãe dele saiu. Aleluia. Ele
Aleluia. Aleluia. Essa não é igreja. Aleluia. Eu não sei. Eu não consegui falar. Aleluia. E a peguei lá nos mãos do Senhor diz. Aleluia. Como ele ia levantar a oração para aquela mulher que Deus tinha rejeitado. Levantou uma senhora falando em mistério e outra interpretando, dizendo, estou resumindo, aleluia, dizendo, meu servo, não olhes por aquela mulher, tenho eu rejeitado ela, daqui a poucos minutos ela cairá no inferno, aleluia, louvado seja Deus que diz alguém, Senhor, daqui a pouco vem a filha dela, dizendo, pastor Montanha, depois que o Senhor saiu, aleluia, minha mãe começou a gritar, e desespero, aleluia, na cama, dizendo, eles vieram me buscar, demônios, aleluia, começou a sair da parede, porque os demônios são espírito, aleluia, começou a puxar aquela mulher para o abismo, ela disse, filha, pastor Montanha, ela disse que as pernas dele estavam pegando fogo, ela disse, filha, vai andar na cozinha, pega água para jogar na minha perna, porque está pegando fogo, e quando ela foi na cozinha, e trouxe a água, a mãe dela tinha morrido, com os olhos arregalados, e a boca aterrorizante, sabe por quê? Ela blasfemou, ela brincou, ela entrou na ganância de Satanás, amou o dinheiro, amou a fama, e acabou na perdição. Então é isso, irmãos. Aleluia, Jesus. Em hipótese alguma, se corrompa. Aleluia. Aleluia, Em Jesus. hipótese alguma, guarde isso no seu coração. Eu trabalho com meu pai, meus irmãos. Meu pai é eletricista. A gente trabalha para advogado, para juiz, para policial. Aleluia. E eles falam a gente, pastor. Aleluia. Se eu sou mau caráter, sem vergonha, eu pego alguma coisa. Eu mostrei para minha esposa esse dia lá no prédio. Aleluia. Para estar cheio de perfume, mano. Portado, cheio de coisa lá. À vontade. Não tem câmera, você poderia chegar na boca. Eu falei, não, eu não mexo em nada em nome de Jesus, porque eu estou convertido. Então, nessa noite, igreja, não é só ganância por dinheiro, é ganância por bens materiais. Então, nessa noite, fala como Paulo falou para Timóteo, e tu, mulher de Deus, e tu, homem de Deus, fuja dessas coisas e se paz com Deus. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe a igreja. Glorifica Jesus com palmas. Aleluia. Glória a Jesus. Gente, Glória a não vem desses princípios. Glória a Deus. E o pastor sabe que eu perguntando para o pastor Johnny, que eu não falando uma vez, quando ele começou a área, qual é isso aqui? Ele não foi atrás de ninguém. Deus não foi chegar, você não chegar. Ele falou que não foi atrás de ninguém, Deus enviou. Ele ficou pensando, fulano vem cá, fulano vem cá, não. Quando o servo de Deus é sincero, e está na obra com sinceridade, não importa onde você esteja, Deus vai ser contigo. Aleluia. Deus vai ser contigo. Às vezes os pastores estão caminhando, e parece que nada está acontecendo, Deus está me provando. Deus está provando a tua sinceridade, a tua permanência. Porque Deus não vai dar nada para mim, para você de qualquer maneira. Porque nós não vamos dar valor, nós vamos desperdiçar. E quando você permanece, Deus vai te dar. Amém? Vamos esse meu pastor. Vamos ver Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Fico feliz por ver Deus trabalhando nessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu conheço também Denise, como lá fora assim, né? Aleluia. Quando eu dirigi a vida no Padeiro, aleluia. Amiga era sempre quem estava ali no meu lado, né? Aleluia. Quando eu ganhei o filho, nem eu era, nem eu era, né? Na época, nem eu era o primeiro, eu dirigi. Aleluia. Isso era por Deus que não chamado, irmão. Deus não escolhe, né? Louvado seja o nosso Deus. O céu que Davi era igual, adolescente na época, e Deus ungiu Davi adolescente, né? Aleluia. Deu vitória do povo de Israel através de Davi. Davi veio reinar 25 anos depois, né?
Tem gente que acha que no dia que Samuel derramou o óleo na cabeça de Davi, Davi recebeu o trono. Não foi não. Saul morreu no mesmo dia e não foi não. Levou-se 25 anos para Davi sentar no trono, né? Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. E hoje o governo de Davi sendo usado por Deus, com essa autoridade, com essa ousadia. Aleluia. E o melhor ainda, guardando os princípios da palavra de Deus. Isso é o que nos alegra, meus irmãos. Amém? Aleluia. Fique em pé, vamos agradecer ao Senhor. Aleluia. Santo é o nosso Deus. Passamos uns minutos aí, mas com essa palavra eu ficaria até meia-noite, né? Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Salve a igreja com paz, Senhor Jesus. Amém. Nós vamos orar hoje, especialmente, pelo pastor Margarida que está completando mais uma primavera, né? Eu, que sou esposa dele, esqueci os meus filhos se lembraram, né? E acabaram lembrando aqui, né? Então vamos apresentar o servo do Senhor nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso, então, de joelho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar e apresentar o servo do Senhor nas mãos de Deus. Pai querido, santo e poderoso, nós queremos te agradecer, meu Deus, por estarmos aqui, Senhor, na tua santa presença. Meu Deus, eu quero agradecer a ti, Senhor, pela vida do meu esposo. Senhor, obrigada, meu Pai, porque o Senhor tem abençoado a vida dele, o Senhor tem sustentado ele nas tuas mãos. Meu Deus, eu quero te agradecer, meu Senhor, a Deus, por mais uma etapa da vida dele que vai se iniciar a partir de hoje. Meu Deus Santo, abençoa, Senhor, ó Senhor, sobre a vida dele. Meu Pai, dê sabedoria, dê graça. Senhor, amado, fortaleça ele na caminhada. Senhor, agora eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, que os teus anjos estejam sempre acampados ao redor da vida dele, Senhor. Deus eterno, eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha dar sabedoria a ele na frente deste trabalho, desta obra. Pai, eu quero que essa, Senhor, seja a primeira de muitas outras congregações que nós iremos abrir para a honra e a glória do teu santo nome. Ó Deus eterno, para que nós possamos continuar, Senhor, com esse objetivo que é de ganhar almas para o teu reino. Senhor amado, repreendendo toda a alta vida dele, Senhor, e fortalecendo ele a cada dia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por este culto maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos que aqui estão. Meu Deus amado, que o Senhor venha levá-los em paz, guardá-los, livrá-los e protegê-los de todo mal de todo perigo. Meu Deus, eu quero agradecer a Ti pela vida do teu servo, Senhor, que ministrar a tua palavra, pela vida da sua esposa. Abençoa, Senhor amado, em nome de Jesus, esta casa, esta família. Meu Deus eterno, firma, Senhor, de teus filhos na tua presença. Senhor, eu coloco diante do teu altar cada um dos teus servos que aqui estiveram. Pai amado, que o Senhor venha abençoar cada um, cada parte da família aqui representada. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos. Amém e amém, Senhor Jesus. Também quero dar as boas-vindas, mesmo que no final nosso irmão Fabiano, né, que é da igreja Pentecostal Deus e Amor. Que Deus abençoe o nome de Jesus Cristo. E como que nós vamos dizer para a igreja? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Volte sempre, se alegre com a gente e traga mais gente. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Fabiano está convidado, quando quiser, que puder, dê aquela hora a Deus para mim, tá bom? Em nome de Jesus. Estende as mãos aos irmãos. Aleluia. Davi, Deus abençoe. Irmão Rafael, Deus abençoe. Deus abençoe suas crianças. Meu pastor Maria que vem traz, a gente falou para Deus, né? Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam.